Minuto com Deus, com o Padre Felipe. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024, quando celebramos São Agatão, o Estilita, eu quero desejar a você a paz de Cristo. A vossa palavra é farol para os meus passos e luz para os meus caminhos. Bíblia na mão, palavra de Deus no coração. A palavra de Deus para nós hoje está no livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 23. Que a paz esteja convosco. Leitura do livro dos Provérbios, Barak Mor. Que alegria saber dar uma resposta. Como é boa uma palavra oportuna. O prudente sobe por um caminho de vida, que o afasta do mundo dos mortos. Javé derruba a casa dos soberbos e fixa os marcos do terreno da viúva. Barak Mor. Diante das contingências do mundo atual, quase sempre alguém chega até nós e nos pede uma palavra. Nos pede um conforto, nos pede uma atenção. E nós, por muitas vezes, nos preocupamos com o que iremos dizer. Como nos diz o provérbio, que alegria saber dar uma resposta e como é boa a palavra oportuna. A quem nós vamos recorrer? Nós devemos recorrer a Deus, pois é Ele que fala através de nós e Ele que coloca as palavras acertadas em nossa boca, como nos diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 20. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é que falará através de vocês, porque Deus, Ele nos envia o Espírito Santo quando Jesus sobe aos céus. E Jesus vem a este mundo para salvar-nos e para realizar tudo aquilo que foi predito pelos profetas. Tanto é que Jesus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 18, ele nos diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. E ainda no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 51, nos diz a Santíssima Virgem Maria a respeito de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo com o Pai e o Espírito Santo. Ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração e derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Deus, Ele quer que nós tenhamos vitórias em nós e quer que nós possamos nos elevar. Ele não se preocupa com o fato de que nós possamos ter um pouco mais, mas Ele quer que nós saibamos repartir aquilo que temos com aqueles que não têm, que não nos tornemos pessoas arrogantes e prepotentes, que não sejamos soberbos, como diz o provérbio, pois Javé derruba a casa dos soberbos e fixa os marcos do terreno da viúva. Momento de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, Deus de misericórdia e bondade, que eleva aqueles que estão caídos e sustenta em palavra e ação aqueles que buscam a Ti.
Coloca, Senhor, palavras acertadas em nossas bocas, para que possamos acolher, abraçar e dar conforto aos mais necessitados. Concede também, Senhor, que possamos nos elevar quando caímos e que possamos cada vez mais, Senhor, estar na Tua presença, adorando e louvando o vosso santo nome. Retira de nós, Senhor, toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, toda a sensação de superioridade que temos em nós e que não provém de vós. Tu, Senhor, eleva os humildes, e nós queremos, Senhor, viver na humildade que de vós provém, ó Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. E nesta quinta-feira, para nós, dia do desafio, o desafio para nós hoje é romper com a nossa prepotência, com a nossa arrogância, com as situações que nos levam a achar que nós somos mais do que os outros. Pense nisso e coloque-se diante do Senhor com a humildade que Ele te trouxe neste mundo. Lembre-se que todos nós nascemos sem roupa e todos nós vamos experimentar a morte. Ninguém leva nada deste mundo. Sejamos pessoas que refletem aquilo que Deus tem de melhor para nós. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã em Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus verdadeiro, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, una, santa, católica e apostólica.